Então, boa noite. Nós estamos aqui em mais um encontro do projeto ASAS, que é a Atividades Sistêmicas Abertas, que tem como objetivo divulgar, né, a diversidade nas constelações sistêmicas do Brasil e do mundo. Nós já tivemos várias apresentações, depois vocês podem acessar o Linktree do projeto ASAS, né? Tivemos conversa com o Emerson Bastos, que é constelador na Inglaterra, com a Mari Cordeiro, também consteladora aqui no Brasil. E hoje, com muita alegria, nós recebemos a Sibeli Lourenço Mantovani, psicóloga e neuropsicóloga clínica, consteladora familiar TSFI, formada na segunda turma. Moon Mother, nível 3, mentora do grupo de mulheres que correm com os lobos, utilizando a contoterapia e a constelação dos arquétipos coletivos desde 2017. Depois eu vou passar o contato da Sibeli, né? E hoje, então, eu estendo o tapete vermelho para ela, contribuir com o Projeto Asas, contando a sua história, a sua experiência. Bem-vinda, Sibeli. Muito obrigada. Antes de mais nada, queria te agradecer imensamente, Flávia, tá, pela oportunidade, por tanto carinho. Queria agradecer imensamente a Maria Angélica, querida Jequinha, que está sempre comigo, né, que eu conheci em 2007. Depois eu e o Renato fizemos a formação, né, com ela, com a Alexandra Caime também. A minha imensa gratidão. E a minha imensa gratidão a todos que estão aqui. É um imenso prazer poder dividir com vocês um trabalho assim que tem um lugar imenso no meu coração, né? Então, a gente pode começar eu falando, a gente colocando a música, o que você sente melhor? Flávia, Eu eu acho que acho a que a gente. gente... fala. Então, não sei, assim, talvez você se apresentar, que o pessoal já está chegando, e depois você, para Sim, entrar mesmo, aí você coloca a música nessa, quando for falar da sua experiência, o que que você acha? pode ser, tá ótimo. Então, vamos lá. Eu sou formada em psicologia, né, dentro da fenomenologia existencial. Eu conheci as constelações em 2003, conheci a Jequinha em 2007, me apaixonei pelas constelações e fiz a formação com a segunda turma. Né? Eu sou imensamente grata. A Marli Cordeiro também, a foi muito especial, foi um divisor de águas na minha vida e na vida do Renato, né? Eu não tinha a menor intenção de fazer constelações em grupo de pessoas. Quando eu comecei, eu era uma psicóloga bem tradicional, que trabalhava em RH e que pensava em clinicar, né? Mas eu era apaixonada pelas constelações, só não sabia em que lugar ela ia entrar na minha vida. E tudo me levava para grupo, e a Maria Angélica ela acompanhou, e quando eu vi, eu comecei a fazer grupos de pessoas e começou tudo a dar certo. Claro que não foi tão fácil, teve um começo aí que foi muito trabalhado, né? Foi bastante, muito estudo, muito treino, e, as, e de repente, o livro Mulheres que Correm com os Lobos era um livro que eu já tinha tentado ler em outras ocasiões da minha vida. Eu tinha começado, eu lia, eu parava, eu lia e já estava clinicando. Então, já tinha feito a formação, já estava clinicando e ficava nesse impasse com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque ele é um livro bastante extenso, né? Bem, né? São 500 e poucas páginas, são 15 capítulos, né? 530, 571 páginas, mais ou menos, 15 capítulos feitos, ele é escrito por uma psicanalista, então é bem profundo. E eu sentei e consegui ler esse livro inteiro num momento muito difícil da minha vida, né? Que ele veio assim de encontrão comigo, que foi no momento quando eu sofri um aborto, né? Do meu segundo filho. Eu tive o meu primeiro filho, eu já tinha meu primeiro filho,
E nessa época veio a oportunidade para eu me tornar Moon Mother. E eu, inclusive, fiz uma constelação com a Maria Angélica, né? E apareceu essa oportunidade. Eu lembro que todos os integrantes sentaram e o representante do Moon Mother se levantou. E aí eu fiz a formação, me apaixonei, tinha tudo a ver comigo. O Moon Mother é um grupo de mulheres que fazem a formação com a Miranda Gray, que ela é uma inglesa. Ela idealizou a Bênção Mundial do Útero. São mulheres que se formam com elas, Moon Mothers, né, que são meditações em todos os continentes, em todos os países. Nós temos 3 meditações mundiais no ano. E com esse trabalho, eu comecei em paralelo, lendo o livro Mulheres Correm com os Lobos, eu comecei a querer fazer um trabalho de ouvir. No primeiro conto, né, que é o La Loba, ela fala do canto. A La Loba, ela canta sobre os ossos, de tudo aquilo que precisava nascer e morrer, né? E tinha muito a ver comigo. E eu inventei de gravar e ficar ouvindo o conto. E eu comentei com algumas clientes minhas da clínica que esse livro estava fazendo muita diferença na minha vida. E algumas começaram a me pedir, manda para mim o áudio para eu ouvir. Eu mandei para uma, para outra. Aí no encontro, às vezes, de constelações, que a gente se reunia, né, em grupos de pessoas, uma falava para a outra, para quem ainda não tinha, aí me pediam também. Aí eu falava, gente, mas calma, né? Isso não é uma coisa oficial. Aí uma ia passando para outra, a gente resolveu criar o grupo, a gente se encontrava uma vez por mês, e a gente falou, bom, então vamos fazer uma constelação, né, dos elementos do conto. E, de repente, a gente começou a observar que eram elementos arquétipos, né? Ela gosta da ração miudinha, então, a gente começou a observar que eram elementos de arquétipos coletivos. E eu falei assim, eu preciso estudar um pouco isso, porque eu comecei a perceber que aqueles arquétipos coletivos que estavam presentes na história da Clarissa ressoavam no coletivo com muita força no campo sistêmico e ressoava no individual de cada mulher, porque eu tinha o privilégio de atender uma boa parte daquelas mulheres nas sessões individuais, né, de psicoterapia, e era muito impressionante. Por exemplo, nós entrávamos no conto do Barba Azul. Coincidentemente, né, as constelações, algumas mulheres começavam a trazer elementos do Barba Azul que vivem dentro dos campos dela, dos sistemas delas. Então, por exemplo, aquele marido, às vezes, assediador, abusador, ou um pai, ou um chefe. Só que muito mais do que isso, né? Como a própria Clarissa diz, a gente, muito mais importante olhar, no caso do modelo, do exemplo aí do Barba Azul, olhar para esse Barba Azul interno, que vive dentro de nós, né? Que dá essa permissão para essas pessoas me tratarem dessa forma, né? Então, a gente colocava uma pessoa para representar as mulheres do grupo, uma pessoa para representar, por exemplo, o Barba Azul, né, que é o predador da psique, aí uma pessoa para representar, por exemplo, a moça que se casava com o Barba Azul, que era a moça ingênua, né? Aí uma outra pessoa para representar as irmãs mais velhas, que eram a intuição, que a gente precisava ouvir. Outra pessoa para representar os irmãos, que eram o quê? A defesa, a proteção. Outra pessoa para representar a chave que sangra, que é a denúncia, né? Outra pessoa para representar a curiosidade, que é esse elemento que faz ela ir em busca, por exemplo, de investigar e de vir à tona aquelas mulheres que tinham morrido. Então, era muito, muito importante, e aquilo começava a causar mexer mesmo naquelas mulheres. Então, inicialmente, até a gente se encontrava a cada 15 dias. A gente começou a ver que era muito pouco tempo para digerir o conto.
E a gente começou a se encontrar uma vez por mês. Então, durante o mês, as mulheres têm a oportunidade de ouvir o conto. Então, eu gravo, um áudio com um som de tambor, bem baixinho no fundo. Eu leio, né, o capítulo todo, dividido em áudios. A ideia é dar a sensação de que essa pessoa esteja ouvindo numa fogueira, com fundo de tambor, ouvindo, permitindo-se ouvir uma contação de história. Né? Então, não fica uma coisa super elaborada, como se estivesse num ambiente frio, assim. Como se tivesse mesmo, como se eu estivesse ali do lado dela, né? Então, eu falo para as mulheres, separem um tempo amoroso para vocês ouvirem, porque a ideia é ficar lá no Hotmart, por exemplo, que é a plataforma que eu escolhi, né, que nós escolhemos, é para que fique organizado. Então, eu estou dirigindo o meu carro, eu pude ter um tempo para recostar e eu poder ouvir. Né? E aí eu fui pesquisando, né? E é muito interessante, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas se reuniam em volta das fogueiras, para falar, para fazer, para contar. E quando eu conto, quando, né, eu estou contando uma história, e a Clarissa, ela fala muito sobre a importância da contoterapia. A Clarissa, ela tem inclusive um outro livro que ela fala sobre os contos de fada. A introdução é maravilhosa, que explica sobre a contoterapia bastante. Ela fala que a gente, quando ouve um conto, eu não venho com uma imagem pronta de uma princesa. Né? Eu estou muito acostumada após, claro, né, o advento da Disney, que também é maravilhoso, filmes. Eu tenho uma imagem pronta de um arquétipo da princesa, só que às vezes, para Disney, uma princesa pode ser loira, de olhos claros, mas a minha princesa, ela pode ser ruiva, a sua pode ter cabelos castanhos, a da outra pode ser negra. E aí, o que isso quer dizer? Vai chamar imagens que estão no meu inconsciente individual. Vai acordar imagens, vai despertar imagens do meu inconsciente individual e coletivo. Então, isso, quando é contada essa história, é como se a Clarissa estivesse falando com a gente no coletivo, mas também no individual. Então, a donzela sem mãos, ela vai ressoar para mim de uma forma e para você talvez de outra. A Baba Yaga, para mim, talvez soe de um jeito, para você de outro. E aí, o que é muito interessante? A gente se reúne, eu começo com uma meditação, eu leio o conto, só o conto, daí não dá para ler o capítulo todo. Aí eu leio só o conto, de novo, né? Mesmo que o pessoal já tenha ouvido, porque ali eu chamo o conto, né, de volta. E a gente começa a conversar sobre o conto. A gente tem a oportunidade, uma fala, outra fala, quem quiser só ouvir, só ouve. E é maravilhoso, é lindo. Esse grupo já teve 82 mulheres. Hoje nós estamos em 43, eu acho. Acho que sim. A mais jovem que nós já tivemos tinha 16 anos e a mais madura teve 83 anos, eu acredito. E temos, então, um grupo bastante heterogêneo, muito rico, né? E tem pessoas brasileiras de outros países, tem também pessoas, tem uma francesa, por exemplo, francesa, mas que fala um português fluente, às vezes, acho que tem uma argentina que também, tem uma argentina que fala português fluente. Então, nós temos pessoas de diversas partes, de outros estados, né? Isso é maravilhoso, porque enriquece demais. E, no final, a gente faz um movimento sistêmico na água, eu faço com os bonecos hoje, porque quando começou a pandemia, as mulheres me perguntaram como a gente vai fazer. Eu falei, bom, não sei, agora a gente não vai conseguir se reunir. Era aquela situação da pandemia, todo mundo acho que ficou um pouco perdido. E eu lembro que foi muito forte, né, tudo aquilo. E elas falaram, dá para me mandar os áudios?
para ver se, eu acho que vai ser, algumas falaram, isso foi tocante, elas falaram, vai ser reconfortante. Eu lembro que eu ainda mandava por WhatsApp os áudios, né? Eu, inclusive, mandava para a Jequinha os áudios. E aí eu mandei, o Renato falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na plataforma do Hotmart, né? Porque daí organiza, para de sobrecarregar os celulares. E a gente começou a se encontrar online. Então, a gente está, acho que na quinta ou sexta edição, porque o grupo existe desde 2017, parece pouco, né? Quinta ou sexta edição, mas, na verdade, são 15 capítulos, e desses 15 capítulos são 18 encontros. A jornada inteira são 18 meses, né? Então, nós estamos na quinta ou sexta edição. E as mulheres, tem mulheres que saem num capítulo, voltam no outro conto, tem mulheres que começam no final e depois pegam o começo, tem mulheres que pegam a jornada desde o início e vão até o final e depois recomeçam, e depois que recomeçam, elas veem aquele conto sob outro ponto de vista, sobre outra ótica. Às vezes eu dou atividades também para elas no decorrer daquele ciclo. As mulheres que fazem parte do grupo também ganham a benção mundial, que nós temos 3 no ano, né? Também podem participar da benção mundial online. Uhum. Então, é bem rico nesse sentido, assim, Uhum. bem Sim, legal. parece que é essa questão, durante essa jornada do livro, né? Parece que a mulher trabalha vários aspectos, né? É, por exemplo, relacionamentos interpessoais, essa necessidade também de saber detectar, né, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né, na família, na comunidade ou no trabalho, saber detectar quando que isso acontece, porque às vezes é muito sutil. E às vezes é como um olhar, não dá para você provar que a pessoa olhou para você daquele jeito, né? Então, é algo assim que invade você, mas você não tem, você percebe, mas não tem como você provar. Então, eu acho super importante para o empoderamento feminino, né? Esses grupos de mulheres. E sim, a fogueira foi a nossa primeira sala de jantar, né? Onde a gente ali em Sim, volta da fogueira, trocava, se alimentava, trocava, conversava, enfim, trocava sons, porque eu acredito que isso seja muito antigo, né? muito ativo. Mas é maravilhoso, assim. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer uma observação, gente, fica à vontade, viu? Por favor, fiquem à vontade mesmo. Como que a E gente faz para participar, Sibeli? bom, eu tenho o Linktree, né? Ah, Tem o meu contato por WhatsApp também, tem o meu uhum, Instagram, né? Mas uhum, via de regra tem um link no Hotmart, o pessoal pode entrar. Eu uhum, cobro um valor simbólico, né? R$ 44, esse valor está há bastante tempo, né? uhum, Mas para a pessoa também ter acesso à plataforma. Ali ela tem acesso a todos os áudios, na verdade, todos os capítulos, porque eu já deixo disponíveis ali. O pessoal pode ir ouvindo outros pontos também. Mas uhum, eu recomendo que ela vá primeiro ouvir no ponto vigente. uhum, Depois, se ela sentir curiosidade por algum outro ponto, ela pode também ir ouvindo, né? E nós deixamos sempre previamente agendado o encontro. Geralmente é numa sexta-feira do mês, onde cai a lua cheia, a terceira sexta-feira do mês, né? No uhum. período da manhã, 7h30 da manhã. A gente já tentou no período da noite, já tentamos aos finais de semana, e as mulheres, por incrível que pareça, elas ficam bastante tomadas nesses horários, Uhum. né? E aí fica gravado o encontro. Então, muitas mulheres nessa sexta-feira, assim, quando tem uma sexta no mês às 7h30 da manhã, elas conseguem se organizar em torno disso, porque acaba em torno de 9, 9h30, né? A Uhum. gente faz a constelação no final, e depois também fica gravado, elas podem assistir. Mas uma coisa também que a gente tem observado é
a proximidade dessas mulheres, elas se aproximarem, elas poderem, esse encontro, quanto ele é curador para elas, poder ouvir outras mulheres. A gente estava muito afastada disso, muito afastada. As mulheres não deixaram de se reunir para falar de outros temas, que não sejam temas da vida corriqueira, de temas mais profundos. Então, por exemplo, a gente traz outros livros, eu às vezes trago outros livros, eu pego referências de outros livros. Por exemplo, As Mulheres e a Caça às Bruxas, da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, ela fala muito isso, que as mulheres deixaram de se reunir em torno da cozinha, da fogueira, né? Eu também tenho um outro livro que a gente usa, que é Fiando a Palha, Tecendo o Ouro, O Cálice e a Espada. Então, a gente vai pegando algumas referências para enriquecer a discussão, o debate, né? A gente vai dando referência de livros, de filmes, de músicas, né? Que a arte também ela ilustra muito, né? O tambor, os elementos, né? A gente usa muito a questão dos elementos. Tem o Cicatrizes de Combate, que a gente tece o próprio manto, né? O manto de combate, que tem a história da Clarissa. Então, ele tem uma parte interativa, mas nenhuma dessas coisas são obrigatórias. É sempre um convite, se a mulher quiser, né? E no tempo dela. Então, nada tem que ser agressivo. Tem contos que são muito difíceis de digerir. Então, o Manauí, por exemplo, ele fala dessa questão do encontro com o parceiro, né? Eu lembro que teve uma comadre, inclusive, que participava do grupo, muito querida, a Tárcia, ela falou assim, eu não me conformo que as gêmeas ficaram esperando, né? E a gente estava falando, né, o quanto é difícil, quanto a gente se perdeu da capacidade de esperar, de confiar, né? Então, o Urso da Meia-Lua também fala da questão do companheiro, né? A Donzela Sem Mãos fala do conto da mulher que entrega a vida dela nas mãos de outra pessoa, né? Que ela fica à mercê de outra pessoa, né? Em algum momento, a maior parte de nós mulheres já sentimos isso. A Baba Érica, Yaga fala da Vasalisa que vai encontrá-la no fundo da floresta mais sombria. Desculpa, você ia comentar? não, a Érica queria perguntar. Não, Por eu favor. gostaria de dizer, eu quero. Ai, seja muito bem-vinda. Nós reiniciamos. Não, Estamos, mas o é próximo verdade. será o Barba Azul, Nossa, Barba Azul é o mais impactante para mim. eu acho. Tem jeito. Mas, enfim, Venha, porque todos nós temos os nossos Barba Azuis, né? Nossos predadores internos. todos. Eu falo para as mulheres do grupo assim: a pergunta não é se alguém já encontrou o Barba Azul, é quantas vezes você encontrou o Barba Azul. E daí, assim, você monta a constelação do com Do na conto, do conto. E aí eu monto junto com as mulheres ali mesmo, porque assim, a estrutura, eu tenho uma base fixa da estrutura, mas eu vou modelando algumas diferenciações de acordo com o grupo. Então, às vezes, tem grupos que eles, nossa, toca muito eles um outro elemento ali. Então, eu coloco, né? Então, eu vou montando com eles. Eu vou lá, enquanto elas estão falando mais assim, perto do final, a partir das falas, das percepções, eu vou anotando quais elementos chamaram mais atenção no conto e quais são essenciais. Aí eu fecho com elas, viu? Então, pessoal, olha, eu pensei em colocar esse elemento, vocês sentem que está faltando algum? Aí elas comentam, e aí eu coloco, eu falo qual é, ó, esse é o verdinho, eu anoto, depois eu mando para elas a foto, esse é tal. Aí eu tiro a foto, elas vão vendo, mas eu também vou tirando a foto. Eu trabalho com constelação na água também. Na verdade, não, eu não trabalho com constelação, eu estudo constelação na água e faço autoconstelação. Ai, que bom, a gente estuda sempre mesmo. Não é verdade, a gente não para.
E uma coisa que eu fiz no meu processo foi transformar a base do boneco. Estou tirando um da água aqui, ó. Eu fiz uma base Olha, triangular. adorei. E aqui eu ancoro o que é da criança, aqui o que é do pai e aqui o que é da mãe. Adorei. Aqui os ancestrais, aqui as suas feridas em relação à mãe e aqui as feridas em relação ao pai. Érica, a gente precisa conversar mais. Vamos Adorei. conversar. Mas é muito gostoso isso, porque a gente está sempre aprendendo. É maravilhoso, né? Eu É, falo, a olha, quanto mais constelação estudo, é que nem o Bert Hellinger diz, né? Ela nunca está acabada, né? Ela tá, tem processo, né? É uma e coisa. isso que é maravilhoso, né? Eu falo para as mulheres, inclusive do grupo, eu falo, gente, eu sou só a facilitadora, porque a cada edição eu olho de outra perspectiva, atua em mim também, mexe comigo também, eu me incluo nesses processos todos, e é muito interessante, porque eu levo para minha terapia e batata, tem a ver com aquele conto. É muito Não, é interessante. fantástico. Eu não li o livro todo, eu tenho o livro da Oh, Clarice. Inclusive, tem emprestado para uma sobrinha minha, que falou: Eu quero ler um livro. Eu falei: Então, é melhor comprar outra, viu? eu não escolheu ainda. Ó, esse aqui foi. Cadê? Esse foi meu primeiro livro. Quer ver? Tá até sem capa, ó. Estou vendo assim: Olha, Esse aqui é o segundo. Olha a situação que tá o livro. eu tenho esse de capa Olha, dura. Não, já tá com é. durex, tá vendo? Eu uso, a gente usa demais, eu uso muito, né? O tempo todo. Mas eu acho que esse é um livro para a gente ler em grupo, viu? É, não, a Ele maioria das mulheres que eu conheço não leram, não conseguiram ler. ele Hã? é, ele é muito complexo. É, Eu fiz uns cursos com a Daniela Flieger e ela introduz em alguns cursos esses pontos. maravilhoso. Por exemplo, no curso que ela trata da parte do feminino, que é a tecelã, né? Que ela começa lá na jornada da heroína e vai caminhando por vários arquétipos, né? Ela coloca o do Barba Azul e coloca aquela senhora, como é que é? Agora eu não lembro o nome do conto, que ela está na floresta, que A você vai. Baba Yaga. A É, Vasalisa é a Baba Yaga. não, ela passa por vários nesse, e tem outros livros, outros cursos que ela também trabalha esses pontos. Tem Mas eu não muitas conheço livro pessoas dele. trabalhando com esse livro e fazendo trabalhos maravilhosos. Assim, eu acho que precisamos mesmo expandir, porque, na minha opinião, esse é um livro para homens e mulheres. Eu E a até já tive o contação, desejo de trabalhar com homens também. Hã? e a contação da história, que é outra coisa importantíssima, né? A gente Exatamente. se perdeu ao longo dos anos, e eu vejo assim que eu brinco com o meu neto, brinquei 3 anos com o meu neto sobre o conto do João e Maria. Olha, E hoje ele está com 7 anos, ele chega aqui, vovó, vamos brincar de João e Maria? Ainda os ele contos fica. fazem diferença, né, na vida de uma Nossa, criança. é O muito. meu filho, a gente criou ele, né? Ele inicialmente na pedagogia Waldorf, ele era muitos contos assim, e eu vejo uma diferença na vida criativa dele, nesse mundo interno dele assim muito grande, na afetividade, né? Então, nessa aproximação de ouvir uma história, é óbvio, ele assiste TV, filmes e tudo mais também, mas você não precisa excluir uma coisa, você pode integrar essas coisas, na verdade, né? Então, é muito importante. Eu acho que os contos, eles suscitam coisas em nós, muito, muito importantes. Eu já quis trabalhar com homens também, mas hoje ainda eu estava falando com a Maria Angélica, eu acho que a gente também precisa ouvir nosso chamado. Eu sinto que o meu é com mulheres, né? Então, tem homens, eu adoro trabalhar com homens, mas é lá nos grupos de constelações. Nesse de Mulheres Correm com os Lobos, as mulheres sentem aquele espaço como um ambiente sagrado para elas poderem falar delas.
né? E eu não quis abrir, né? Eu até pensei, mas eu conversei com elas falaram, puxa, a gente gosta tanto desse espaço para falar de assuntos só nossos, e aí eu mantive. Eu Então, acho que é aquela questão que a gente precisa se recarregar no próprio feminino, né? isso. E Porque eu se você aprendi muito tem essa. esse espaço só feminino, fica difícil, né? E sabe uma coisa que é muito legal? Essa coisa de eu curo o feminino e faço as pazes com o masculino. E Sim. esse equilíbrio da gente entender que não tem um melhor do que o outro, não tem um inimigo do outro, que o feminino e o masculino, eles são perfeitos no seu estado original, e ambos precisam hoje acessar essa originalidade, esse estado original. E, na verdade, eu nem diria que a gente precisa se curar, eu também uso o termo curar, tá bom? Mas eu hoje, olhando assim, eu falo, a gente tem que voltar a nos reconectar com essa essência, né? Eu Que é acho perfeita. eu acho que a gente tem que integrar, né? Isso. Tem que Quer ver integrar. um exemplo? A gente estava estudando o Urso da Meia-Lua. Aí no Urso da Meia-Lua, quem já leu, a mulher sobe um pico mais alto para encontrar o urso, para pegar um pelo, para um homem que voltou da guerra e estava assim bem difícil ele, sabe? Aquele marido que voltou da guerra está bem difícil mesmo de lidar. Aí, num determinado momento, uma das as mulheres começou, gente, não acredito. Eu, olha, sinceramente, eu não ia passar por tudo isso, não, por esse, olha esse homem, né? Aí eu conversando com elas, eu falei assim, tá bom, você faria isso pelo seu filho? Claro que sim. Falei, tá vendo? A questão aqui é se eu faria isso por um grande amor. Por que será que a nossa cultura nos ensinou a não fazer isso por um grande amor, sendo ele o nosso parceiro e companheiro? Porque a nossa cultura nos ensinou a nos defender do nosso companheiro. Porque também a nossa cultura ensinou muitas vezes o nosso companheiro a ser violento. Não o nosso companheiro, o meu companheiro, por exemplo, não é violento, graças a Deus, mas o homem em si, a gente aprendeu a ter receio desse homem, olhar para ele como um oponente, não como um parceiro, como alguém por quem eu posso realmente me dedicar, E né? confiar, né? E confiar. Né? Então, a gente é ensinada a não confiar nos homens e os homens são ensinados a não confiar na gente. Já começa, com todo respeito às religiões, já começa pela Bíblia. Eva fez Adão comer a maçã, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com esses arquétipos. Não estou, por favor, questionando nenhuma religião. Eu só estou falando que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Inclusive, tem um livro que a escritora, ela é uma historiadora, ela fala se Deus fosse mulher, né? Porque ela fala sobre essa temática, né? Não que ela não está propondo nada pagão, mas o que ela está dizendo é, nessa perspectiva de Deus ser um homem, e de que Eva propôs que Adão comesse a maçã, muitas vezes a mulher é olhada, é vista com olhos de desconfiança. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, com essa leitura, né? Então, são muitas coisas interessantes para a gente questionar. Não para a gente brigar, não para a gente guerrear, mas para a gente ter um senso crítico mesmo. Né? E foi muito interessante que a gente está falando aqui. Eu fui procurar, tempos atrás, isso. Uma frase do Bert Hellinger, porque eu fico fuçando, né? Aí eu achei uma frase nas Ordens do Amor. Ele fala sobre os contos. Olha que interessante, gente. Quando não vou adiante com alguém, com um cliente, e noto que existe um bloqueio na compreensão, no desemaranhamento, né? E noto que existe um bloqueio, né? Às vezes me ocorre uma história para essa pessoa. Olha a questão da contoterapia. Porque eu sempre percebi que ele contava uma história, né? Aí eu falei, por que ele faz isso? Olha lá. Aí, ó, a outra pessoa não precisa se defrontar, então, diretamente comigo. Se, por exemplo, eu lhe digo diretamente que ela poderia ou deveria fazer determinada coisa, ela ela me vê como um oponente, precisa colocar limites diante de mim.
e às vezes, né, ela até ataca. Ainda que seja correto o que eu estou lhe dizendo, ela precisa fazer isso para preservar a sua dignidade. Então, se ele falou uma coisa e doeu, ela vai, né? Mas quando ele conta uma história, ela não se defronta mais comigo, e sim com os personagens da história. E muitas vezes não conta a história a ela, mas a uma outra pessoa ou ao grupo. E ela não sabe que a história está sendo dirigida a ela. Bert Hellinger, As Ordens do Amor. Então, isso acontece com o grupo do livro da Clarissa, né? A gente conta uma história, eu não estou contando para uma mulher especificamente. E muitas vezes, gente, é mágico, porque às vezes eu vou ser honesta mesmo aqui, né? Às vezes é um tema que eu estou trabalhando psicoterapeuticamente ali com a pessoa, né? Na psicoterapia. Mas a gente tem que usar as estratégias terapêuticas. Não adianta simplesmente dizer diretamente, olha isso e pronto. Não vai, a pessoa não vai ser de grande ajuda para ela, porque isso não vai produzir insight, às vezes vai produzir uma resistência até. Quando ela escuta no grupo a história, e ela escuta outras mulheres dizendo, e ainda ela pode constelar, aí ela vai já para a terapia com outros insights. Não foi eu que disse, foi a Clarissa, foram as colegas do grupo. Então é maravilhoso, né? Eu que lá na formação de psicologia me formei com Carl Rogers, eu fico feliz da vida. É muito legal. E, aliás, eu queria pedir licença, né, para a Rose, né, para todos, para a Flávia, para convidar todas as mulheres do grupo para participar do próximo encontro do Barba Azul, que a gente vai ter. Vai ser um prazer, tá? Fico muito feliz aí se vocês puderem participar. Que bom, e para participar é só entrar em contato com você pelo WhatsApp ou pelo Linktree, né? Lá tem o contato, tudo no Linktree, né? Tudinho. Tem o link do seu WhatsApp, tudo, né? Sim, Legal. sim. Muito bom. Oi, Si. Ó, agora eu cheguei de verdade. Oi! Que bom te ver agora direitinho. Então, eu ia perguntar uma coisa, não sei se você já falou, como que entra a constelação na história da leitura do livro, né? Por exemplo, em que momento que eu coloco a constelação? Isso. Então, depois que eu leio o conto, né? Então, geralmente eu mando os áudios, daí a gente faz o encontro. Aí, na hora do encontro, a gente faz uma breve meditação para as mulheres silenciarem, acalmarem. Aí eu leio só o conto, né? Porque a Clarissa, ela tem o conto e todas as reflexões. Uhum. E uma coisa importante, né? Foi bom você comentar. O livro todo trata-se da mulher selvagem, tá bom? As pessoas às vezes me perguntam, né, em qual conto está a mulher selvagem? Em todos eles. Só que tem várias histórias, e aí em várias histórias, em cada uma delas dá para a gente identificar onde a mulher selvagem ali apareceu, né? Então, o que a gente faz? Eu termino de ler só o conto, daí não as reflexões, porque elas têm a oportunidade de ouvir nos áudios, né? Nós conversamos, quem quiser falar, fala. E a partir das falas delas e também das minhas percepções, porque eu percebo que tem alguns elementos que são essenciais, eu já anoto ali. E aí, a partir das falas delas, coisas que chamam a atenção. Então, por exemplo, nossa, esse conto tinha dúvida, né? A outra, nossa, a dúvida também chamou muito a minha atenção. Ou naquele caso do Manauí, nossa, a espera, eu ponho a espera, né? Aí nós pegamos a partir disso e colocamos estes elementos no campo. Quando era presencial, pegava uma pessoa para cada elemento. Agora eu pego um bonequinho na água para cada um. E nesse sentido, são constelações coletivas mesmo. Então, por exemplo, é um bonequinho para representar todas as mulheres do grupo, um bonequinho sempre para representar a mulher selvagem, e aí um bonequinho para representar, sei lá, por exemplo, o Manauí, né?
aí um bonequinho para representar as mulheres, né, que a espera das mulheres, a outra para representar o encontro, o amor, o relacionamento saudável, né? Então, sabe, ou a distração, porque no Manauí também fala distração. Então, aí vai depender o que tem neste conto que chamou mais a atenção. E, geralmente, eu também tenho trabalhado com os arquétipos da Miranda fixos, tá? Então, além de eu colocar as mulheres do grupo, a mulher selvagem, eu coloco a criança, que é a donzela, a mãe, a anciã e a bruxa. Que são fases que nós vivenciamos, né, na nossa vida, tanto na nossa idade, quanto, às vezes, no mesmo mês, eu vivencio esses 4 arquétipos. Então, eu vivencio, por exemplo, a bruxa na fase menstrual, a feiticeira na fase pré-menstrual, né? A donzela eu vivencio logo depois da menstruação, a mãe no período da ovulação. Se eu não menstruo mais, né? Ou eu, por exemplo, retirei o útero, eu posso seguir a lua cheia é a mãe, né? Então, a lua minguante, né? Já é já estou indo para a feiticeira, né? A lua nova, daí, por exemplo, a lua crescente é a donzela. Então, aí tem as luas, mas eu explico isso, tem também as estações do ano, né, que são os arquétipos da Miranda. E é muito interessante, porque cada arquétipo tem uma característica. Dentro da nossa vida da mulher, a donzela ela vai até uns 20 anos. A mãe é um período de muita atividade, de conhecer o mundo, a vida. A mãe é aquele período onde eu estou plantando muita coisa, fazendo faculdade, tendo bebê, se eu quiser, ou pondo projetos na vida. A feiticeira é quando eu já estou abrindo mão de algumas coisas e sendo seletiva. Por exemplo, é a fase que eu estou. Meu filho já está com 14 anos, né? Me preparando para uma menopausa. E a bruxa anciã é quando chega a menopausa, né? Então, é muito legal, né? E a gente acaba que as mulheres, elas também começam, é interessante isso, fazer as pazes com esses arquétipos, né? E às vezes tem mulheres que trazem relatos assim, ela falou, sabe, depois que você colocou ali a donzela, eu parei de brigar um pouco com a minha adolescente, a minha filha adolescente. Eu trabalhei um pouco essa minha donzela, eu percebi que eu tinha grandes dificuldades com a minha mãe. E aí eu comecei a olhar para minha filha diferente, né? Então é muito bonito, né, essa oportunidade, né? Que a gente fala muito isso, que eu só consigo ser generosa com a etapa anterior quando eu curei, né? Então eu consigo ser generosa com as mães, com as moças que ganham bebezinho ou que estão colocando os seus projetos na vida quando eu curei essa etapa. Consigo ser generosa com as meninas novinhas quando eu também curei um pouco essa etapa. Senão a gente costuma ser meio amarga até, né? Então a gente vai fazendo esse caminho assim, essa trajetória, acaba fazendo essa constelação do coletivo. Não sei se eu respondi, tá bom? Que lindo, claro, claro, eu queria entender, muito bom, gostei demais. E, Mas Sibeli, é muito assim impactante. sim. E as constelações são as constelações TSFI, né? Em que a gente acolhe tudo que se manifesta no campo, né? É algo maior, assim, né? Do que ficar só atrelado a especificamente o sistema familiar, né? E eu entrei no seu Linktree aqui e tem várias informações interessantes. Tem justamente o link para entrar nesse próximo encontro, que é o capítulo 2 do Barba Azul. E me lembrou muito que uma vez eu estava em São Paulo e, sem querer, eu fui parar na frente do Teatro Municipal e tinha uma ópera do Barba Azul. Mas foi tão impressionante, impressionante. Assim, é impressionante realmente o ponto. Vale a pena entrar para fazer esse trabalho com você. Eu
vou me cadastrar aqui. Ah, eu vou ficar muito E honrada. nesse vídeo, né, esse encontro será gravado, então eu vou pôr na descrição do vídeo o seu Linktree para todas as pessoas que não puderam assistir poderem entrar, né, também no seu Linktree, ver as informações, mas é muito, muito, muito interessante, Sibeli. Estou adorando. Eu também estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Inclusive, se vocês quiserem começar a entrar em contato com esse arquétipo do Barba Azul, eu recomendo muito que vocês assistam A Colina Escarlate. É Quem um, quiser assistir o é, filme A é Colina um filme, deixa eu Escarlate, marcar aqui. eu Tá? recomendo sempre para as mulheres na jornada. É o próprio ponto do Barba Azul. Né? Assim, Uhum, inclusive o ator, todo charmoso, o amor. Então, A Colina Escarlate, assistam e uhum. vocês vão ver que é o próprio ponto do Barba Azul. É muito Ótimo. interessante, né? Aos medos que vivem em nós, a sensação que nós temos do medo no campo, quando eu estou lidando com uma situação que tem um Barba Azul presente, né? E o Barba Azul não é só um homem narcisista, não. São situações internas também, né? Uhum. Então, é bem... Então, eu acho que vai assim, a participação nesse grupo vai acrescentar tanto, porque eu estou vendo aqui na tela que nós temos vários consteladores, né? TSFI ou não, e temos também os nossos novos alunos da turma 12 que estão aqui, né? A Uau! Márcia e a Marlô, e elas estão aqui, bem-vindas, queridas, e já vamos iniciar esse processo, né, de autoconhecimento, vai ser muito importante para nós, né, para a gente seguir com pessoas como você e outros que têm experiência, né, nessa área, são das turmas bem novas, quer dizer, antigas, novas não, antigas da Antigas. TSFI, né? E que bom, nossa, estou muito feliz. Já estão tudo velho, já, velho. Falando assim, né? Ela falando assim, realmente, já estão tudo velho mesmo. Passa rápido o tempo, né? Daqui a pouco chegam 20 anos aí, né, de formação. É. Então, já tem 20 anos, né, que a Lê está aqui no Brasil já. Então, imagina, Mas já, a Jeca se formou primeiro, a Jeca é mais antiga do que eu, entende? Eu sou mais velha. Ela a é da Jeca primeira turma, a ela é mais Jeca antiga. foi o útero que acolheu a TSFI aqui no Brasil, viu? A Ela, Jeca veio primeiro, ela é a grande. A Lê chegou em 2004, então nós já fizemos em agosto de 2004. Então já fez os 20 anos da chegada da TSFI no Brasil. Para Né? que ela não saísse correndo, o pessoal já garantiu de segurança. e Aí para já quem terminou você, já começou a gente. É. E para quem não conhece, a TSFI chama-se Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, né? Que ela atua, né, no campo utilizando alguns movimentos corporais, instrumentos, sons, música, né? E ela tem algo que diferencia um pouco da constelação tradicional, que é a pesquisa, né? A pesquisa no campo, né? Para ir diretamente no núcleo traumático, no núcleo emaranhado, no núcleo bloqueado, né? Então, por isso, para quem não conhece, então, a gente está falando um pouco, né, Sibeli, da sua formação na TSFI, da Hum, minha, da Jeca e dos nossos futuros consteladores que estão aqui da turma 12. inclusive, você me perguntou, né? Totalmente nasceu, eu fiquei pensando aqui, né? Nasceu totalmente mesmo com esse movimento da TSFI. Porque olha ali o tambor, né? O tambor, né? O tambor tem tudo a ver com essa coisa também do sagrado feminino. Depois a gente vai por a música e a gente por a La Loba, né? Que é a própria La Loba, aquela cantora russa. Mas o tambor, a gente faz a batida do tambor, ela está presente em todos os áudios do fundo, né? E tem até o som de uma gaita, de uma flauta, né? Daquelas, acho que do tipo peruana, né? E aí a gente fala muito isso, ouça a batida do tambor e alinhe com a batida do seu coração e sinta a batida
nos seus pés da Mãe Terra, né? Do coração da Mãe Terra. E aí você estava falando, eu estava aqui lembrando que uma vez foi muito impactante, que a gente estava no conto da mulher esqueleto, né? E ela ficava lá no fundo da água, e uma das mulheres pegou, e ainda foi no período que estava presencial, uma das mulheres pegou o papel da mulher esqueleto, e ela tremia muito, muito, muito. E no final ela acabou ancorando, né? Eu tive que colocar uma outra pessoa ali para representar os abusos e outra pessoa para representar os traumas, né? E aí ela, na TSFI, nós trabalhamos nessa questão do trauma e ela precisava mexer todo o corpo dela, e aí todas as mulheres começaram a mexer o corpo e eu a bater o tambor, assim, muito forte. E aí a gente até a gritar, falar. Então, mas foi muito, muito liberador, assim, né? E naquele ciclo, eu tive umas 3 mulheres que trouxeram na sessão de terapia alguns traumas. Inclusive, uma trouxe um relato que ela não tinha conseguido me trazer ainda, de algo para ela que era muito perturbador, e que ela tinha guardado muito com ela 7 chaves, e que foi um divisor de águas no processo terapêutico dela. E essa forma indireta de acesso ao trauma, através, por exemplo, de um conto, para quem tem muito controle, quem é muito mental, né, é muito bom, porque desativa o sistema de defesa, o mecanismo de defesa, assim, né, desativa completamente, né, porque E o grupo, né? é através de uma terceira pessoa que você está desbloqueando, então é muito importante. Às vezes eu tenho pacientes que são tão mentais que você abre o campo da constelação e não aparece nada, porque isso é muito mental. Não vem, não vem. A pessoa fala, mas eu estou me sentindo mal, mas eu estou me sentindo mal. Mas o controle é tão grande, sabe, que não. E às Então, vezes até na individual, né? A pessoa fala, não estou sentindo nada, é, não estou sentindo nada. Né? Assim, a pessoa se declara bem tensa, assim, óbvio, não estou dizendo absolutamente que seja a culpa dela, não. Mas a gente vê, né, o quanto ela está sofrendo com esse aspecto, assim, tão mental, né, dela, que já é parte também do sintoma, né, da questão do processo ali, né. E o ouvir, né, gente? O ouvir uma história chama a nossa criança, né? Como chama ali a nossa criança, né? Esse ouvir uma história. E a coisa do ouvir-se. Tem uma parte da jornada que eu convido as mulheres a gravarem a voz delas e se ouvirem. Quando eu comecei a gravar minha voz, quando eu era adolescente, eu não gostava muito da minha voz. Né? E eu comecei a gravar, e eu tenho uma história com a minha voz, e a Jeca sabe. Eu, às vezes, ficava afônica, né? Eu cantava com o meu primo quando eu era adolescente. Eu chegava, às vezes, a perder minha voz. Eu já trabalhei na área de treinamento, eu falava todos os dias. Eu sou psicóloga, eu falo todos os dias, né, o dia inteiro. E aí eu precisava ouvir minha voz, eu precisava fazer esse reencontro com a minha voz, quando eu comecei a gravar e ouvir minha voz, né? E às vezes eu peço para as mulheres fazerem isso e elas trazem coisas assim lindas da redescoberta, porque a voz da gente, falando com um médico, uma vez ele me explicou, né, a nossa estrutura anatômica não tem nada que explica, quer dizer, explica muito en passant, nada que explique verdadeiramente essas diferenças tão lindas e específicas nas entonações das vozes, né? Nós temos aqui as cordas vocais, mas na verdade é o ar que passa, a forma que o ar passa é que se estabelece as diferenças da entonação e do timbre, né? Então é uma marca, é como se fosse uma digital, né? Então a voz e a Clarissa, ela fala muito da voz também, da voz, dos ossos, né? E ela traz muitos os elementos da natureza. É muito poderoso. sim, interessante.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa, fazer alguma observação, uma colocação, compartilhar algo? Eu já tentei participar de um grupo desse livro, né? Eu sou psicanalista e eu não consegui, né? Como sem ler, não consegui. Mas o jeito assim que você está explicando, junto com a constelação, fiquei imaginando assim como que deve ser apaixonante Ai, que isso para cada gostoso. capítulo, né? Porque eu não Sim. conseguia me inteirar muito bem, mas você falando, né? Eu fui aqui, parece que eu estava vivendo já também. Ai, que bom. Venha, venha Então, eu queria participar. agradecer, viu? Que Pela sua bom. colocação, foi muito bom. Obrigada. Nossa, fico muito feliz. Venha participar sem compromisso, venha conhecer. A gente tenta trazer também muito para a vida diária, sabe? Né? Para a vida prática, assim, da gente. Então, para que seja vivencial, né? É verdade. Venha. Obrigada, viu? Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para virem conhecer, participar sem compromisso, tá? De verdade. Quando eu falo assim, é porque realmente eu vejo que faz diferença, né, na vida das pessoas. Fez muita diferença, faz muita diferença na minha vida. Eu fiquei curiosa também como você trabalha isso na água, porque eu também sou consteladora, né? De bonecos na água. Aí quando você foi falando assim, eu fiquei imaginando aqui. Ah, eu te mostro. Não sei como faça bacios, é igual hoje. Vou arrumar a câmera. Aí, então vamos lá. Conversei com as mulheres, daí nós falamos lá do conto da Laloba, onde estão os bonecos. Aí nós pegamos uma mulher para representar as mulheres do grupo, uma mulher para representar. Peraí, uma mulher para representar a mãe, a nossa chanciã. A loba, ela já é a nossa mulher selvagem, né? A vida, morte e vida, né? Que esse conto traz sobre isso. Então, vamos lá. Eu não caprichei aqui na escolha dos elementos detalhadamente, porque é só para mostrar para vocês. Uhum. Então, aqui eu coloco sempre primeiro alguém para representar as mulheres do grupo. Aí eu falo para elas, olha, essa laranjinha representa as mulheres do grupo. Aqui representa a loba. Representa a donzela, nossa criança. Que representa o arquétipo da mãe. Representa o arquétipo da chanciana. E aí, por exemplo, né? Vamos pensar, geralmente eu ponho mais elementos, tá bom? Aí eu vou pôr a vida, a morte e vida, o que precisa viver e o que precisa morrer, né? Aí, às vezes, você pode também pôr os ossos, por exemplo, né? Ou o canto. Depende do que reverberou para o grupo, tá bom? E aí a gente começa a observar, e eu vou mostrando para elas, né? Olha, aqui no caso, as mulheres do grupo estão se aproximando, né? Da mulher selvagem e do chanciano. E a mãe olha aqui.
Então, aqui, o que precisa morrer, a criança, né? Olha para o que precisa morrer, o que precisa nascer. Aí eu vou trabalhando. Às vezes eu coloco, por exemplo, algo para representar o que está oculto. Eu tô pondo aqui rapidamente, tá? Eu vou pondo devagar, às vezes eu vou dando uma fala para cada um, tá bom? Às vezes eu coloco os anjos, por exemplo, representando sempre como pontos de solução. Às vezes é um insight, às vezes é onde vai começar a desemaranhar um nó, né? Aí, o que acontece? Ó, a criança se aproximou, vida, morte e vida. Eu vou pontuando, aí às vezes eu tiro uma foto, eu mando no grupo do WhatsApp, dessa perspectiva aqui. Às vezes não dá para ver tão bem daí. Então, o anjo, que é um ponto de solução, está se aproximando do que está oculto. Então, muitas vezes, aquilo que está oculto dentro dessa dinâmica, pode ser que mais elementos venham à luz aí, para virem insights das mulheres do grupo, tá bom? Aí, o que acontece? Às vezes cai um anjo, às vezes quando o anjo cai, pode ser que aquele ponto de solução está com uma dificuldade de chegar. Às vezes os anjos ficam grudados aqui e os outros ficam para lá. Isso pode significar que as pessoas estão com dificuldade de acessar uma solução, né? Então, assim, tem várias dinâmicas que vão acontecendo. Às vezes, quando os bonequinhos todos param, eu tiro e coloco de novo. Às vezes eu coloco novos elementos, porque tem mulheres que falam assim, eu senti falta de outro elemento tal. Aí eu falo, às vezes eu ponho, ou às vezes eu espero o movimento parar, depende de como eu senti. Assim como quando eu estou lá na constelação grande, eu vou sentindo o campo, né? Às vezes eu ponho aqui, você fala, mas por que você pôs aqui e não aqui? Da mesma forma que eu estou na constelação grande. Às vezes eu estou na constelação grande facilitando, por alguma razão, né, que a gente sabe, a gente pede para a pessoa, você pode pegar um papel ali naquele canto e depois você sente o seu movimento? Às vezes, por alguma razão, eu peço para começar ali. Ou às vezes eu peço para a pessoa, acha o seu lugar. Né? Oi? Não? Então, às vezes, eu peço para as mulheres fecharem o fone delas, para não ficar aquela microfonia, e aí eu peço para elas, de onde elas estão, repetirem comigo. Eu falo, olha, por favor, repitam comigo. Eu olho agora, por exemplo, né, que nem aqui, eu olho agora para o arquétipo da bruxa anciã. Ou eu me aproximo do arquétipo da mãe. Então, assim, depende, eu vou dando a fala aqui, tá bom? Para ela. Então, aí elas vão repetindo comigo, como a gente faz na constelação, quando eu sinto que a fala é importante, tá bom? E aí eu tiro, eu coloco. É que aqui está desalinhado, eu fiz rapidamente, né? Eu pus assim displicentemente. Então, geralmente eu vou pondo com mais cuidado, vou explicando com mais calma, mas é só para a gente ter um parâmetro, tá bom? Não sei se ficou mais claro, mas é interessante que quando eu comecei a fazer assim a constelação na água, inicialmente eu sempre tive um desafio muito grande, assim, a Jeca também sabe disso, de ser muito questionadora, de ficar, mas será mesmo que isso aí ressoa, né? Será que isso é suficiente? Será que... E acho que por conta disso, eu sempre estudava muito, eu testava muito, treinava muito, né? Cada pessoa tem o seu desafio, né? E aí, no início, eu falava, será mesmo, né? Que funciona? Espero que sim, né? Eu fazia o meu melhor ali e tal. E depois eu vi o quanto aquilo ia reverberando nas pessoas, né? Um movimento singelo. Eu dizia, não, será que funciona não a constelação? A constelação não tenho dúvida que funciona nesses anos todos. Eu digo, às vezes, um movimento tão singelo no coletivo, né? Um grupão de mulheres, uma pessoa só para representar na água, né? E realmente reverberava na maioria das pessoas do grupo. Então, é fascinante e, às vezes, uma coisa aparentemente tão simples
possa atuar com tanta profundidade na alma das pessoas. Hoje, com 47 anos, aliás, eu diria, que quanto mais singelo o movimento, mais fenomenológico, mais profundo ele é, né? Então, às vezes a gente acha que precisa ser uma coisa grandiosa, assim, e às vezes, quanto mais singelo, quanto mais fenomenológico, menos é mais. Mais É, atua. pega o essencial, né? Pega o que Exatamente. precisa ser pego só, né? Exatamente, o essencial, né? Às vezes eu também faço um movimento na água assim, em silêncio, né? Total, assim, essa coisa do silêncio, dependendo do conto, né? Então é muito, muito essencial. E atua em nós, atua profundamente mesmo. Outra coisa interessante, né, nesse grupo é quando eu incluí, né, as bênçãos mundiais, que nem a gente passou por uma bênção mundial agora em outubro, né? E o quanto isso somou, né? Porque eu deixei em aberto as mulheres que podem participar, e até vamos imaginar, eu não posso participar nesse seu horário. Às vezes eu até indico para elas, caso elas queiram fazer com outra mother, que vai fazer em outro horário, porque são 3 horários disponíveis para bênção. O quanto é desafiador para nós, para a mulherada, ficar em silêncio. Porque é 1 hora de bênção, 1 hora de silêncio, você ouvindo um pouco da bênção, um só vai falando, o outro vai só ouvindo, ficando quietinho. E aí tem 1 hora que a gente fica em total silêncio. O quanto é desafiador ficar em silêncio. E o quanto é curador ao mesmo tempo, né? Então, é bem importante essa coisa de estar em grupo e aprender a meditar, aprender a estar em silêncio. Muito bom. Alguém já tinha ouvido falar sobre Moon Mother, sobre... Não? É bastante interessante também esse movimento, assim, essa união. Sibeli, eu acho que a gente está entrando já nos minutos finais, né? Não sei se você quer falar mais Sim. alguma coisa, né? Para a gente colocar a música, né? Maravilhosa que você selecionou. Se alguém quer perguntar algo. Eu só queria agradecer essa grande oportunidade, eu estou à disposição. Perguntas também estou super à disposição, mesmo informalmente. Eu adoro, eu estou sempre aprendo com as dúvidas, com sugestões, com críticas, com informações, com tudo, né? Eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem conhecer, né? São muito, muito bem-vindas. Não quero entrar no Hotmart, Sibeli, só quero participar do encontro. Pode participar também, são muito bem-vindas. Eu acho que vale a pena experimentar, né? Agora, se quiserem seguir a jornada com a gente também, é maravilhoso. Pode entrar a qualquer momento, porque os contos são interdependentes, né? Então, um conto não depende do outro, de verdade. Uhum. E a minha sugestão é que a gente passasse um trechinho daquela cantora russa lá, é a própria La Loba, né? Que a gente fala, que a La Loba é o primeiro conto do livro, e depois tocasse a música, que na verdade, não sei se a Jeca ainda está aí. Tá? Eu tô, Sibeli, eu tô. Oi, 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 oi. Na verdade, Jequinha, olha só como não existe coincidência, essa música é a música do grupo, é do laboratório, né? E aí a Flávia me lembrou de uma coisa, que você vive cantando essa música. Olha só. É. E a letra é maravilhosa, né? E tem tudo a ver com o grupo, né? E eu sempre falo muito para as mulheres, eu toco todo o encontro e falo para elas prestarem atenção na letra. E olha, tá vendo? Acaba sendo uma Nossa, homenagem, ó. imagina. Nossa Senhora, você sabe que eu sou musical, né? Então, Mas você está muito falou em mim. presente, né? No meu trabalho. Eu É. sou muito Ah, grata. ai, obrigada, sim, Muito obrigada. grata mesmo, viu?
por Também, tudo. tô bastante grata. A Jequinha, além de tudo, é a mentora, terapeuta, psicóloga, amiga. É aquela que é tudo, né? É tudo. Pelo amor de Deus, não some não, mulher. Não, Teve uma não, vez que a Jequinha estava no México. Sim, eu estou no México, não sei se você quer esperar. Não, eu espero, fica tranquila. também estou sempre viajando, né? Então, nossa Não, Senhora, mas a gente está sempre juntas. Eu só tenho a tá certo. agradecer. Obrigada. O coração tá sempre junto. Sim, com certeza. Que legal. Então, Sibeli, eu também quero agradecer, né, a sua presença, a presença de todos, por esse compartilhar da sua experiência e esse maravilhoso convite, né, para que a gente possa, junto com as nossas companheiras, assim, confiar mais nas mulheres, né, porque existe algo, assim, que nos afasta, mas que a gente possa estar junto nesse processo, né, de autoconhecimento, é tão importante, né? E Experimentar a força da roda, né? É muito, muito exatamente, né? poderoso, muito É uma curador. tenda das mulheres mesmo, né? Que eu acho que precisa disso, né? Porque aí fora fica uma competindo com a outra e essa coisa, né, da fofoca e tal. Mas é algo importante a gente. Eu acho que os homens, eles têm um pouco dessa fidelidade entre eles, mas nós ainda não, né? Eu acho que a gente precisa ter, né? A Silvia Federici, ela explica isso. Então, os homens se mantiveram reunidos por conta das guerras, né? Eles tiveram que aprender a deixar a vida nas mãos do outro na guerra. Então, eles mantiveram, de certo modo, por necessidade, essa espécie de irmandade. Nós ficamos isoladas, né, reclusas, e aprendemos a desconfiar umas das outras e a denunciar umas das outras, aquelas que não se enquadravam. Então, a nossa tarefa agora é nos reconciliarmos, né, Uhum. umas com as outras. E a Clarissa, ela traz uma informação muito importante. Sejam inocentes e vejam a vida com inocência, a inocência de uma criança, mas não sejam ingênuas, Uhum. né? Então, é uma diferença grande. É, verdade. Antes de passar a música, Flávia, se você me permitir, eu trouxe uma mensagem que eu gostaria de ler. Sim. Pode ser? Você pode ler a música, aí depois eu coloco a música e a gente encerra com a música, sabe? Assim, Pode ser, né? mas a minha mensagem, eu acho que não era música. Bom, Você. se quiser, eu leio a Você, música. não, você fala a mensagem, eu também quero falar também depois, né? Ah, então Aí peraí. Então encerra. Eu concordo com a Flávia, que encerra com a música, né? Ah, ah, sim, A sim. Sibeli lê a mensagem, eu também quero falar, gente. Tá bom. claro. Eu vou ler uma mensagem da Clarissa, se vocês me permitem, tá bom? Que é uma mensagem que eu queria deixar para todos vocês, homens e mulheres, tá? É uma mensagem que ela me confortou muito no período da pandemia e que eu compartilhava muito com as mulheres. Eu gostaria de deixar muito essa mensagem de esperança para todos nós. Ela fala assim: o que eu sei na medula dos meus ossos. Não é a nossa missão consertar o mundo inteiro de uma única vez, mas nos esforçarmos para reparar a parte do mundo que está ao nosso alcance. Qualquer coisa menos sutil ou pequena que uma alma possa fazer para ajudar outra alma, dando assistência a alguma parte deste pobre mundo sofrido, ajudará imensamente. O que é necessário para uma mudança dramática é o acúmulo de ações, às vezes pequenas ações, mais e mais continuamente. Sabemos que não são necessárias todas as pessoas da Terra para trazer justiça e paz, mas apenas um pequeno e determinado grupo que não desistirá durante a primeira, a segunda ou a centésima tempestade. Existam. Uma das ações mais pacíficas e poderosas para intervir no mundo tempestuoso é ficar firme e mostrar sua alma. A alma brilha, corajosa como o ouro em tempos escuros.
A luz da alma atira centelhas, envia labaredas, manda sinais de fogo e incendeia as outras. Mostrar a lanterna da alma em tempos sombrios como estes, ser ao mesmo tempo implacável e misericordiosa. Quanta coragem! Ambos são... Quanta coragem, né? Ambos são atos de imensa bravura e enorme necessidade. As almas que lutam recebem luz de outras almas que estão completamente acesas e dispostas a iluminar o caminho. Se você conseguir apenas acalmar um tumulto, externo ou interno, já será uma das coisas mais poderosas que você poderá fazer. Sempre há momentos em que nos sentimos desencorajadas. Acredite, eu também sinto desespero muitas vezes em minha vida, mas não lhe ofereço um assento. Eu não entretenho o meu desespero. Não permito que ele coma do meu prato. A razão é simples. Na medula dos meus ossos. Eu sei algo que você também sabe. Não pode haver desespero quando você se lembra por que veio para a Terra, a quem você serve e quem te mandou para cá. As boas palavras que dizemos e as boas ações que realizamos não são nossas. Elas são as palavras e as ações daquela que nos trouxe aqui. Clarissa Pinkola Estés. Uau, que maravilha. Ai, Sibeli, eu quero agradecer muito. É um texto assim que é para a gente ficar com ele, né? Buscar até talvez ler esse texto novamente, meditar nele, né? Mas é muito profundo, né? A partir da medula dos nossos ossos. E eu quero agradecer muito, sabe, Si, porque, na verdade, assim, por muito tempo foi incentivado a competição entre as mulheres por medo do poder das mulheres, não é? Então, é porque no sentido de realmente gerar a vida, né? Assim, dar sustentação para a vida, né? Claro, os homens estão juntos, os parceiros verdadeiros estão juntos, né? Mas a mulher é que sustenta a vida, né? Então, isso é um poder muito grande. E isso assustou muitos poderosos por muito tempo, né? Então, é fundamental que a gente se una, como a Flávia falou, e como você está trazendo essa mensagem tão profunda, né? E para que a gente também inspire o feminino nos nossos parceiros, nos homens, né? Que eles possam também buscar o seu feminino de uma maneira equilibrada, né? Assim como nós precisamos buscar o masculino de maneira equilibrada dentro de nós, né? Então, tudo isso é um processo muito grande, né? Então, quero agradecer a existência de vocês, né? Sibeli e Renato também está aqui, estou muito emocionada, né? E vamos seguir em frente, vamos buscar cada vez mais encontros e conversas, viu? Sou muito grata mesmo, muito Eu obrigada. também. É uma grande honra para nós, viu? Uma grande alegria. Muito obrigada. Nada é por acaso. Eu não estou escutando, vocês estão escutando? Não, o som não está saindo, não. Não. Peraí, Bom, não estou escutando nada? Não. será que Peraí, está baixinho? peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, coloquei aqui. Veja, tá escutando?
Não, Não. não. Então, peraí, eu estou escutando perfeitamente aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o link e cada um escuta na sua casa, pode ser? Porque Pode. Eu vou ler só a tradução, tá bom? Para tá. inspirar as pessoas a ouvirem que vale a pena. Ó, abra seu coração. É linda essa música, gente. Abra seu coração, abra seu sentimento, abra sua mente. Deixe a razão de lado e deixe o sol brilhar. Escondido dentro de você, abra sua memória antiga, escondida na terra, nas plantas, no ar. Lembre-se do que aprendeu debaixo da água, em meio ao fogo. Faz muito tempo já. É hora e já é agora. Abra o seu coração e lembre-se de como o amor cura, como o espírito restaura, como a árvore floresce e a vida continua. Uau, maravilhoso. Muito lindo. Ouçam que vale a pena. E se você puder, Flávia, por gentileza, mandar o link também daquela cantora russa, que ela imita, né, os animais assim, é muito lindo, Ah, é fantástica. Você tem você, aí? você mandou para mim? Eu mandei, mas eu Ah, posso te mandar de novo, se é você La, quiser. é La Loba? É a La Loba. Peraí, Eu então. chamo ela de La Loba, mas ela não é, né? Ela é a Onenka, eu acho, não Tá, eu vou sei. colocar aqui, então, olha, também o link dela, os dois, tá? Tá bom. Muito obrigada. Aí todo mundo, vou dar um tempinho para o pessoal copiar e colar. E depois eu coloco esses dois links no vídeo do YouTube, na descrição do vídeo, aí as pessoas têm acesso também, Tá bom. tá bom? Ah, tem o link do MCL. Se você quiser, eu também te mando. Manda Mas que tem tem. lá o link. Você mandou o Linktree também, né? Mandei, coloquei o Linktree no chat e o teu telefone. Ah, E, então tá ótimo. e também na descrição do vídeo, depois, quem não pôde estar aqui presente e for assistir, eu vou colocar essas quatro observações, que é o Linktree, o seu WhatsApp e essas duas músicas, Obrigada, tá tá? bom? Muito Espero obrigada. vocês em novembro lá. Vou ficar muito Sim. feliz. Obrigada, então, Obrigada, viu? gente, por mais esse encontro. Gratidão, Jequinha. Gratidão, Também está gente. comigo há 27 encontros, né? De Desse, alguns séculos. e, E e parabéns por esse trabalho, viu? Maravilhoso. obrigada, obrigada. E nós vamos em frente, então. Bom final de semana para vocês, gente. Tchau, Obrigada. boa Para Tchau, vocês noite. também. obrigada, Tchau, viu? tchau. Obrigada pela presença. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.